você me conduz. Você me carrega nos braços. E mesmo quando eu subo a montanha, você está comigo. Todas as dores, todas as aflições, você estando comigo, elas desaparecem. Quem será esse homem? A história universal tem interrogado a respeito do homem Jesus. E no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan ofereceu a aula inaugural, afirmando que Jesus era um homem, porém um homem incomparável. Aquele notável filósofo agnóstico, professor de grego de la Sorbonne, compreendia que Jesus ultrapassava os limites da humanidade, a ponto de ser incomparável. Não era um ser divino, a própria divindade encarnada. Era um homem que se transformou diante de nós, aquilo que os espíritos contestaram a Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E as entidades venerandas que administram o destino da Terra asseveraram: Jesus. É na área da filosofia a resposta mais sintética do pensamento universal. Mas quem é esse Jesus? Afinal de contas, seria uma pessoa pertencente à velha tradição babilônia, ao pensamento hinduísta de uma tríplice pessoa em uma única realidade. Seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ernesto Renan protesta: era um homem, mas era um homem especial. Era um homem que venceu as vicissitudes. Era um modelo, é o guia da humanidade. Mais tarde, em uma bela colocação psicológica, Carl Gustav Jung vai asseverar que Jesus foi o homem que conseguiu a individuação. Ele havia logrado o estado luminoso que a psicologia dos arquétipos nos propõe, superando as nossas heranças da sombra psicológica, que na palavra de Allan Kardec são as nossas más inclinações. Quem é esse Jesus? No começo do século XX, mais ou menos 30 anos depois, a grande psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, escreveu que Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Ela não olhava Jesus como aquele homem que não experimentou as vicissitudes do mundo, que se apresentou aureolado da divindade, mas do homem, como nós, que venceu as misérias, claro, muito mais elevado do que nós. Ele mesmo disse: antes que vós fosseis, eu já era. E é este governador da Terra, o arquiteto do planeta terrestre, com as entidades venerandas do cosmo, ao grupo qual a divindade confiou essa matéria ígnea,
saída da nebulosa desde há 14 bilhões de anos. Esse homem é aquele a quem a divindade, a lei soberana da causa principal, a inteligência suprema do universo, tomando um quantum dessa energia vibratória e encaminhando para uma área fria, a fim de que os gases se condensassem e viessem a aparecer na intimidade das águas profundas dos oceanos, ao golpearem as rochas, a liberação das primeiras cadeias de açúcar, formando o primeiro organismo unicelular. Ele é aquele que, à semelhança de um grande engenheiro, arquiteto, programa o destino da Terra, e dessa massa ele vai preparar este planeta hoje de provas e expiações, para torná-lo um paraíso e entregá-lo ao Pai. Eu sou a luz do mundo. Essa luz está embutida na grandeza deste homem que nos disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço, se quiserdes, se vos dedicardes, se tiverdes fé, isto é, empenho, entrega. Eu sou aquele que os conduzirá a meu Pai, e na casa do meu Pai há incontáveis moradas. João 14, 12, 10. Falando da beleza deste universo, cantando a glória da nossa evolução. Atravessamos 2 bilhões de anos, modificando a nossa estrutura nuclear. E não há muito, o notável físico e místico indiano-americano, em Times Square, em uma conferência de 20 minutos, disse: os átomos que constituem o meu corpo estavam também no corpo de Jesus. Porque esse átomo, antes indivisível, e agora na postura de energia cósmica, esta energia, o bóson, a mais mínima partícula que se pode conceber, sempre esteve no universo, desde o Big Bang até o nosso momento de transição, que Allan Kardec, com bela propriedade em A Gênese, a obra que completamos 150 anos neste ano, estabelece que a velha geração, a geração da sombra, a geração do mal, irá teimar contra a nova geração, a geração transitória de um mundo de beleza, que será o mundo de regeneração que já começou. Allan Kardec percebeu, através da revelação dos Espíritos, que a nossa terra querida atingirá esse estado de grandiosidade que ficou imortalizado na obra de Aldous Huxley a respeito do paraíso perdido, que ficará imortalizado na obra grandiosa do pensador psicológico da atualidade, esse Abraham Maslow, que estabeleceu a necessidade da criatura humana preencher a sua vida de 2 essências para não ter o vazio. A primeira delas, a essência inferior, a vida biológica. Cuidar da vida biológica, amar, atender às necessidades que constituem a roupagem do ser em evolução, mas também cuidar essencialmente desta outra segunda faceta, a vida transcendental. E a doutora Elizabeth Lucas, a notável discípula do grande pai de uma doutrina libertadora como a de Viktor Frankl, vem estabelecer
agnóstica. É necessário para uma vida plena que o indivíduo reserve diariamente 10 minutos para a transcendência. Não somos somente a imanência, nós somos também a transcendência. Está em nós o Espírito do Cristo, esse Espírito vivo, que nos dá força na hora da agonia, que seca as nossas lágrimas na hora do desespero com o fogo da esperança. Essa força que faz que nós nasçamos e renasçamos, desencarnemos para voltar, a fim de atingir a plenitude da montanha da sublimação evangélica. Mas quem é esse Jesus? Agripino Grieco, o grande crítico literário do Brasil, diante da figura imponente de Jesus Cristo, materialista e cético, Agripino Grieco teria ocasião de dizer: Jesus é arrebatador. E Ernesto Renan voltaria a dizer: ele é tão grande que não coube na história da humanidade. A sociedade dividiu a história no berço dele, porque antes dele, Aníbal, o cartaginês, conquistou o mundo conhecido. Antes dele, Alexandre Magno, da Macedônia, herdou do seu pai a Índia e aos 30 anos governava o mundo inteiro. Antes dele, nós vamos encontrar nas terras do Levante as figuras destrutivas que colocaram a guerra, o estupor, demonstrando que vitória é o poder. Mas depois dele, herói não é aquele que vence os outros, é aquele que vence as próprias paixões. Triunfador não é o que esmaga o fraco, é o que esmaga a inferioridade que vive dentro dele. Vitorioso não é aquele que está aplaudido, mas é aquele que faz silêncio para que o aplauso possa enternecer alguns corações. Mas tudo isso ele demonstrou num sermão. Em 12 linhas mudou a história da humanidade. Mohandas Karamchand asseverava que se fossem destruídos todos os livros da terra e ficasse apenas o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, Mateus número 5, 1 a 12, nós teríamos material para encher a alma de vida. E ainda disse mais, ele, que era indiano: eu amo Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos, porque a Inglaterra dominava a Índia. Com seu tacão de poder, esmagava 400 milhões de pessoas que ele libertou com uma frase: ser o único homem a atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele atingiu o amor de tanta qualidade que, sem levantar a mão ou a voz para profligar, através de jejum e de ternura, através de ahimsa, de não violência, vergou o Império Britânico, que deu a liberdade naquela noite inesquecível, quando a liberdade cantou na alma de quase 500 milhões de vidas, graças a um homem frágil, que se nutria do leite de cabra e que se vestia com 4 metros de tecido branco, por ele tecido na roca, para abalar o Império Britânico. Se nós, os indianos, não comprarmos nada industrializado, nós venceremos a Inglaterra. Iremos trabalhar na roca, iremos voltar ao passado. E a Índia se levantou para tecer, para trabalhar o solo, e a falência da economia inglesa foi inevitável. Então, veio a paz.
Que homem! Que homem é este? Que abriu os braços e proclamou a necessidade de amar, mas de amar em plenitude, sem ser uma negociação, uma troca de interesses, que veio trazer à sociedade contemporânea o momento culminante da tecnologia da afetividade. O amor hoje não é mais de natureza eclesiástica, não é mais teológica, é terapêutica. Quem ama não adoece. Quem ama tem doenças, mas não é doente, porque o amor é a vida. João Evangelista irá escrever: Deus é amor. Pode haver maior definição do que essa? E o amor é Deus. Eu estava com o Dr. Miguel de Jesus na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Fazíamos uma peregrinação. E numa noite inolvidável, nós éramos hóspedes de uma família cristã. Mas uma família cristã nas linhas delineadas por Allan Kardec, naquela página do Evangelho, o homem de bem. Havia uma criança de 5 anos, uma criança da nova era que hoje está com 25, e eu a vi no ano passado. Era a criança que nós encontramos na internet, a criança de 3 anos que sabe de memória toda a obra de Johann Sebastian Bach. Uma criança que se fascina com os 3 Bs da história universal: Bach, Brahms e Beethoven. Apenas aos 5 anos, que não teve tempo de ler uma partitura. No entanto, ao violino com André Rieu, deslumbra o mundo. Uma criança chinesa que vai ao violino, e o violino é quase maior do que ela, para poder trazer-nos as belas músicas, não mais do clássico, mas as músicas eruditas da humanidade. Ainda me recordo que naquele dia que nós chegamos, a criancinha chegou-se até nós e nos disse, desembaraçada: você é o Divaldo? Sim. E esse é o Miguel. Ah, pois hoje, aqui em casa, nós estamos esperando a nossa cadela, que vai parir. Eu olhei para aqueles 5 anos e disse: você está muito adiantado. E à noite, quando nós voltamos, o nosso Miguel, que é uma pessoa muito discreta, para ser gentil com a menina, perguntou-lhe: então, a cachorrinha teve neném? Ela disse: não, cachorrinho. E voltou-se para mim e me perguntou: Divaldo, eu queria que você me falasse quem é Deus. Eu nunca permiti que ninguém tivesse esse atrevimento. Mas eu olhei para ela e perguntei: por que você quer saber quem é Deus? Para acreditar nele. E eu aí gritei assim: meu Deus, me diga você quem é, rápido. E então eu olhei para ela, peguei as mãozinhas úmidas e frias e disse: meu bem, Deus é amor. Verdade, verdade. Então, Divaldo, o amor é Deus, não é mesmo? Eu disse: eu nunca tinha pensado, mas vai ver que é. Até logo. E saiu. A lição desse Deus, que é inacessível ao nosso entendimento, porque ele é o absoluto. E se nós entendermos, ele passa a ser o relativo, que é indefinível. Os espíritos nos deram uma ideia. É a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E desde há 70 anos que eu estou tentando entender, mas cada vez me escapa, porque, como afirmava Buda, somente Deus, o espaço e o infinito definem o infinito, o espaço e Deus. Porque na hora que definir, ele coube em uma definição, já não é o absoluto. Então aquele homem
que veio de Deus para nos ensinar a amar a Deus, a quem ele dizia: eu vou para o meu Pai, e vós somente chegareis até ele por meu intermédio, porque eu sou o caminho. Notem bem, para a verdade, não da verdade. Eu sou o caminho para a vida, porque se ele fosse o caminho da verdade, ele também se colocava na postura da verdade. Quando Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? Naquele julgamento arbitrário. E ele olhou para aquele homem que não entendia de nada, era um biltre a serviço de Roma, e não disse nada. Olhou na direção do infinito e fez silêncio, porque era impossível dizer o que era a verdade. Ele não era a verdade, era o caminho para alcançarmos a verdade. Então este homem que nos 2 últimos milênios, cada dia cresceu mais do que qualquer página da história universal. Se nós olharmos as várias doutrinas do mundo, respeitá-las-emos com uma ternura infinita, porque todas elas levam-nos a este Pai, através de Mohandas Karamchand Gandhi, mas também através de Krishna, através de Mahoma. Não importa o intermediário, são missionários de Jesus, que os mandou à terra para preparar o caminho, como fez com Allan Kardec, para restaurar aquela verdade que foi confundida através da história com o poder temporal das criaturas humanas. E não seja de confundir que mesmo hoje ainda estamos perturbando os ensinamentos de Jesus. Há menos de um ano, eu me dei ao cuidado de ouvir alguns sermões religiosos na televisão. E escolhi 12 denominações religiosas, chamadas neopentecostalistas, 12 diferentes. E eu tive o cuidado de anotar quantas vezes o pastor pronunciou o nome de Deus e quantas vezes pronunciou o nome de Satanás. Eu fiz a estatística e tirei a média aritmética através de um amigo estatístico. Eles falaram 80% sobre Satanás e apenas 10% sobre Deus e 10% sobre o destino. Ele disse: então não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina satânica, porque tudo é feito por Satanás, e para nos livrarmos de Satanás é necessário pagar Satanás, o dízimo, que era um comportamento judaico, que nada tinha a ver com religião, fazia parte da doutrina civil do Sinédrio. E então eu fui acompanhando cada uma dessas denominações e me lembrei que eles citam muito Paulo, mas esqueceram de citar uma frase de Paulo a respeito do dinheiro. Ipsis verbis, o dinheiro é o esterco de Satanás. Então, louvando tanto a Satanás e ao esterco de Satanás, estavam longe de Jesus Cristo. Então exultei em uma doutrina que somente fala de amor. Não nos interessa o erro de ninguém, somente nos interessa para ajudar. E também recordando-me dos notáveis escritores italianos do século XX, o notável Papini, ateu, que se tornou cristão e escreveu um livro dizendo: um dia o diabo também será salvo, porque o diabo é construção de Deus. Esse diabo que perdeu o paraíso através da figura de Lúcifer vai encontrar, escreve Giovanni Papini, o seu momento de redenção. E esse italiano notável, que teve a coragem de romper com a tradição religiosa da Itália, escreve a vida de Jesus, uma terceira mais bela que eu jamais li. Eu já li umas 50 vidas de Jesus, porque é o homem mais biografado da humanidade. O Senado norte-americano declarou através de uma biblioteconomista que ali, na biblioteca do Senado,
O homem mais biografado do mundo é Napoleão Bonaparte. A seu respeito, já foram escritas 250 mil biografias. Mas Jesus suplanta. Já foram escritas mais de 500 mil biografias. Nem todas favoráveis, é claro. O que importa não está de acordo, é anunciar a boa nova. E aparece Jesus comunista, Jesus o anarquista, o homem de Nazaré, o filho de Maria, Jesus, o filho do soldado romano, porque a loucura humana é assim. Cada um vê o outro na projeção da sua imagem, diz a psicologia. Nós somente conhecemos no outro aquilo que conhecemos em nós. O que ignoramos, nós não conhecemos. E tudo aquilo que nós não conhecemos não existe, pelo menos em nosso imaginário. Mas esse Jesus conseguiu arrebatar o mundo. E eu estive pensando que Jesus foi tão extraordinário que nem os hippies aguentaram. Eles terminaram compondo uma ópera pop, Jesus Superstar. Porque aquele que vê Jesus nunca mais o esquece. Então imaginemos um lago, as margens de um lago do tamanho da Baía de Guanabara, ou Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como se queira. A população ribeirinha, homens modestos, pescadores. Observemos os seus montes, com alguns pastores. A Galileia toda é uma região pobre, até hoje. Naquela época, era uma região desrespeitada, a ponto de se dizer, o que vem da Galileia não serve. E ele escolheu morar na Galileia, porque ele quebrou todos os padrões. E foi ali na Galileia, naquela região modesta, que ele teve a coragem de construir este mundo de belezas para nós. E foi também na Galileia, em uma tarde de céu primaveril, em que a natureza estava bordada de arco-íris, e 500 pessoas estavam em um aclive de montanha. E ele apareceu para dar a despedida, os chamados 500 da Galileia. Eu vos mando preparar os caminhos do futuro. As serpentes não vos farão mal. Os demônios, as forças maléficas, sairão dos vossos caminhos. Ide e pregai. E aqueles 500 da Galileia, talvez aqui estejam alguns, guardaram na alma essa mensagem deste homem incomparável, que veio mudar a estrutura do mundo, chorar conosco em nossa solidão, dizer baixinho, bom ânimo, eu estou aqui. Eu então me recordo de uma página de Eça de Queiroz, que eu li na infância, e que, por certo, 3/4 do auditório também leu. Junta-se quem? Ali no poço de Jacó, havia uma viúva pobre, que olhava a estrada e chorava. Ao lado, o seu filho doente com as febres. Era o impaludismo. E o menino dizia, mamãe, eu quero ver Jesus. E ela olhava para o filho esfaimado. A lâmpada de barro vermelho estava apagada, porque não tinha azeite. E olhando a estrada poeirenta, ela meneava a cabeça e dizia, meu filho, Jesus está tão longe de nós. Ah, mamãe, eu sei que se Jesus viesse até mim, eu ficaria bom, porque eu ouvi falar sobre ele no poço de Jacó. E diziam que ele ama as criancinhas. Mamãe, vá chamar Jesus. Não posso, meu filho. Ele está tão longe. Hoje pela manhã, eu vi as tropas do homem rico da cidade procurando Jesus de casa em casa para curar a sua filha Talita, que está doente. Mamãe, meu filho, nós somos pobres, estamos sós. Se eu bater em cada porta dos casais, atirarão os cães sobre mim, esfarrapada e imunda. Jesus está longe e não ouvirá o nosso lamento. E Eça de Queiroz
a literatura portuguesa mais bela do século XIX, escreve com uma ternura infinita que a criança que ouviu falar de Jesus insistia: ai, mamãe, se eu pudesse ver Jesus. E abrindo a porta devagarzinho, ele todo em luz apareceu e disse à criancinha: eu aqui estou. Mas quem é este homem que tem esse fascínio sobre nós? O senador de Roma, Públio Lentulus, ali naquele lago, exatamente na cidade de Cafarnaum, que levara a sua filha portadora de uma dermatose, considerada ranceníase, a menina Flávia, ele encontra com Jesus. O orgulho de Roma, ele descendia de todo o senado romano. Seu avô fora senador, e Públio Lentulus, com toda a grandeza tradicional do patriarcado, encontra com Jesus. E Jesus o olha, ele escreveu. E diz: senador, aproveita este momento, ou os séculos se dobrarão uns sobre os outros, até que nos voltemos a encontrar. E Públio Lentulus olha para ele, que havia curado Flávia, e estava agora ao lado de sua mãe, e dá-lhe as costas. E para poder reencontrar Jesus, reencarna-se na história, inúmeras vezes, 50 anos depois, como escravo, e vai através da história carregando o peso da sua amargura e da sua culpa, para vir nascer e erguer a cidade de São Paulo, o padre Manuel da Nóbrega, ao lado daquele homem das Ilhas Espanholas, José de Anchieta, e erguer este lugar grandioso, olhando das montanhas as baixadas de Santos, e entre a brisa do entardecer, no pátio do atual colégio, levantar a cruz, sofrendo de beriberi, para poder evocar 1500 anos distante de Jesus. E depois da sua morte, da Confederação dos Tamoios, em que ficaram como os reféns, ele vai reencarnar e aparece um dia numa represa de águas em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a um rapaz de 17 anos, e lhe diz: eu venho para guiar-te, chama-me Emanuel. E o que é que eu devo fazer? Pergunta-lhe o rapazinho de nome Francisco de Paula Cândido. E ele lhe diz: 3 questões são fundamentais. Primeiro, pergunta Francisco, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. E o médium Chico Xavier, sob a égide de Emmanuel, vai retraçar em aproximadamente 1300 versículos do Evangelho a história de Jesus nas obras extraordinárias: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, trazendo-nos este homem de Nazaré, daquela praia que Públio Lentulus recusou, mas escreveu a Tibério César. Anda por essas bandas um homem e descreve Jesus. A primeira descrição, antes dos historiadores famosos, antes de Plínio, o jovem, falar de Jesus, antes do historiador do povo hebreu falar sobre Jesus, a carta de Públio Lentulus, que ele confirma da figura de Emanuel, está no Vaticano, falando daquele homem que dobrou a história e é nosso amigo querido das horas mais difíceis da nossa vida. Ninguém chega à idade provecta que eu atingi sem passar por estradas apertadas, por caminhos sem fim, por dores acerbas
e por alegrias incomparáveis. E no ano passado, em um momento muito difícil, eu senti saudade de Jesus. Saudade física. Senti saudade. Eu queria tanto ter alguém para poder falar. Eu que ouço os outros, também queria falar a alguém. É claro que eu teria centenas de almas gentis, mas eu queria uma pessoa especial. E resolvi falar diretamente a ele. Afinal, eu sou seu amigo. Provavelmente ele seria meu amigo também. Há 70 anos que eu lhe dei a minha vida. Era natural que ele pudesse me dar alguns minutos. Assim eu raciocinei. E sentei-me à minha cama e fiz uma visualização terapêutica. Apliquei a técnica, respirei de maneira diafragmática, relaxei e olhei o mar da Galileia. Eu já estive lá 3 vezes nesta encarnação. E provavelmente voltarei ainda antes da grande viagem. E então eu imaginei e fui colocando o mar da Galileia diante dos meus olhos e uma barca modesta, a barca de Simão. Não era uma embarcação, era um tronco de árvore cavado e uma tábua no meio onde sentava o pescador. E na minha imaginação eu o coloquei Jesus. Afinal, a descrição dele eu sabia. Era fácil de montar a imagem mental. E eu coloquei os cabelos encaracolados até os ombros, partidos ao meio. 2 olhos como 2 estrelas no céu da face. A túnica dessa tonalidade dos sacos de cebola, de tarja, trabalhada na roca. A cabeça digna, a cabeça máscula, nobre. E então, da distância que eu estava, eu lhe disse: você deixa eu me sentar ao seu lado? E ele balançou a cabeça que sim. Eu então me sentei ao seu lado. Eu sou afobadinho, ele podia se arrepender. Sentei imediatamente. Senti o calor e disse: você deixa eu dar-lhe um abraço? E eu percebi que ele sorriu pelo canto da boca. Eu então estendi o braço sobre o seu ombro e senti o calor. Estamos em um fenômeno transcendental que ninguém vai interpretar ao pé da letra. E então eu disse: você deixa eu abraçar como se fosse uma criatura humana? E ele balançou a cabeça suavemente. Eu encostei a minha no seu ombro e abracei-o. E ele se diluiu, adentrando-se em mim. E então eu tive um êxtase. O terceiro êxtase da minha vida. Perdi os sentidos. E quando eu despertei, como todo terrícola, estava tombado no chão. Havia caído da cama. Mas como eu estou acostumado, não feri nada. Mas o êxtase continuava na minha mente. E as palavras que eu vi no êxtase: ser fiel até o fim. É tão fácil ser fiel por algum tempo, quando estamos entusiasmados, quando aguardamos. Mas ser fiel até o fim, na noite interminável, na dor prolongada, na alegria ligeira, ser fiel até o fim, foi o que ele nos pediu. Eu tenho a impressão que não pediu muito, para que nós o introjetássemos. E eu utilizaria aqui de um pensamento esotérico. Jesus é o homem, Cristo é o Espírito Divino, é o Buda, é a divindade que um dia nós alcançaremos. O homem Jesus sincronizou com a divindade e passou a ser Jesus, o Cristo de Deus. Então, nesta tarde, abençoada pelas lágrimas da natureza, estamos procurando viajar na direção do nosso ego, para que o nosso self
saia daqui preenchido, não mais como aquele quadro vazio, existencial, mas como uma alma que ama, que vibra, que supera todas e quaisquer vicissitudes. E é exatamente essa proposta que eu me permito pedir a todos que guardem no âmago do seu coração. Viver, sim viver. A pena não é de morte, é de vida. É enfrentar as vicissitudes, ter a coragem de não desanimar nunca. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Paracleto, o Espírito de verdade, que ficará convosco para todo sempre. Filhos e filhas queridas, Cristo retorna ao seio dos nossos corações e canta a melodia inefável da Boa Nova. Não recalcitreis, deixai-vos abrasar pelas labaredas do amor, a fim de construirdes no mundo o reino dos céus que todos buscamos. Sim, conhecemos as vossas dores, ouvimos o vosso pranto e muitas vezes nos acercamos de vós para diminuir as vossas angústias. Não penseis nas horas difíceis da aparente solidão que estáis ao abandono, quando não lograis aquilo que desejais, é porque o Senhor da vida, todo amor, pode penetrar nos anais do porvir e prolongar para amanhã o que não é lícito viver hoje. Tende, tento, e não retrocedais. O avanço é inevitável. A correnteza da vida empurra-nos a todos nós pelos caminhos sublimes da renovação espiritual. Amai. Narra-se que João, evangelista, na ilha de Pátimos, em pleno exílio, idoso, era carregado para falar aos discípulos que lhe perguntavam: Senhor, o que foi mais que o mestre amoroso recomendou? E João dizia com a voz trêmula: que vos ameis uns aos outros. E todo dia repetia a mesma frase, até que alguém, irritando-se, asseverou: não disse outra coisa? E João sorrindo: não. Se nós amarmos, temos todas as coisas. Amar. E escrevei nas páginas da vossa história individual que sois filhos do amor e que estáis na terra para edificar o reino dos céus. Em nome dos espíritos espíritas, aqui estamos, filhas e filhas das almas, para poder, em nome do Pai Celestial, suplicar bênçãos para todos nós. Que o amor incomparável de Jesus tome conta das nossas almas e nos possam fazer plenamente fiéis. Muita paz. Meus filhos, minhas filhas, são os votos
do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Muita paz. Muito obrigado.